Então nós vamos, neste instante, procurando mais uma vez serenar a nossa mente. Vamos procurando elevar os nossos pensamentos, acalmar as nossas emoções. Vamos nos ligando carinhosamente ao nosso mentor individual, nosso anjo da guarda, este amigo e companheiro que está sempre ao nosso lado, em todos os momentos, que sempre nos inspira, nos orienta, e que possamos estar receptivos a essas orientações. Vamos saudando carinhosamente a toda a espiritualidade superior que nos auxilia neste trabalho de assistência espiritual, que nos auxilia no tratamento que necessitamos. Agradecidos a estes irmãos, nós vamos ainda elevando ainda mais o pensamento, procurando sentir todo o carinho maternal de Maria de Nazaré, a nossa mãe querida. Vamos agradecendo a Maria por ter nos dado Jesus, agradecendo a esta mãe querida pelo seu carinho, pelo seu aconchego. Nós pedimos, Mãe, que a luz do seu manto esteja sempre nos envolvendo e que possa nos conduzir até Jesus, intercedendo por nós junto ao Mestre. E a Jesus nós vamos agradecendo o seu imenso amor por nós. Agradecemos, Mestre, pelo seu Evangelho bendito, pelos teus ensinamentos, pelos seus exemplos. E pedimos, Senhor Jesus, que possa nos dar sempre sabedoria, discernimento, que possa ampliar o nosso entendimento, para que possamos compreender os teus ensinamentos e nos esforçarmos para colocá-lo em prática. Abençoe, Senhor Jesus, os nossos propósitos e conduza-nos até Deus, nosso Pai, Criador de nossas vidas, a quem nós vamos saudando com a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e novas faltas, e livra-nos de todo o mal, e que assim seja. E assim, na presença de Deus, nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, de toda a espiritualidade superior que nos auxilia, nós agradecemos e rogamos o amparo, o auxílio, a proteção e a permissão para iniciarmos a nossa preleção. Graças a Deus e que assim seja. Bom, mais uma vez, que a paz e o imenso amor de Jesus envolva os nossos corações. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre a reencarnação. Especificamente, tentarmos analisar se a reencarnação constitui um castigo ou uma oportunidade. Muitas pessoas dizem não acreditar na reencarnação. E outras têm uma visão, às vezes, um pouco distorcida. Uma visão, às vezes, limitada do que seria reencarnar. Nós podemos dizer, tentando conceituar de uma forma bem simples, que reencarnar, como o próprio nome indica, é voltar a encarnar num corpo de carne. Assim, pelo processo da reencarnação, nós trocamos de corpo a cada nova encarnação. Semelhante ao que nós fazemos quando nós trocamos de roupa de um dia para o outro. Então, a cada nova existência, em cada vida, nós trocamos também, adquirimos um novo corpo. E é importante a gente frisar que essa volta ao corpo de carne, ela se dá somente na mesma espécie. Ou seja, não é possível esse retorno em corpos, por exemplo, de animais, como acreditam em algumas doutrinas, principalmente uma que é chamada de metempsicose. Então, ou seja, o espírito ele continua reencarnando sempre na mesma espécie. Ele nunca retroage, ele nunca volta a reencarnar numa espécie que é evolutivamente inferior à dele. E outra distinção que é importante fazer, às vezes que as pessoas fazem confusão também, é fazer
a observação de que a reencarnação, ela ocorre sempre em outros corpos e não no mesmo corpo. Até mesmo a ciência já provou que o nosso corpo, quando no momento da morte, ocorre uma desintegração, ou seja, os elementos que compõem o nosso corpo, eles se dispersam e voltam para a natureza. Então não é possível que esses elementos se agreguem novamente. E nós estamos falando isso porque muitas pessoas confundem essa ideia com o que seja ressurreição, né? Porque a ressurreição prega a volta no mesmo corpo, como se a pessoa pudesse, o espírito voltasse a ocupar o mesmo corpo. E essa confusão, ela era feita inclusive pelos judeus na época de Jesus. Inclusive, essa dúvida, ela motivou a conversa de um doutor da lei, chamado Nicodemos, que procurou Jesus num momento em que o mestre estava na casa de Pedro, né? E que ele já tinha terminado as suas pregações. Ele foi procurado por esse doutor da lei, que queria exatamente esclarecer com Jesus sobre esse ponto. Esta passagem ela é narrada no Evangelho de João. Então, João Evangelista registrou essa passagem. E então, nessa conversa, Jesus disse a Nicodemos que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E diante dessa afirmativa de Jesus, Nicodemos então perguntou: mas, mestre, como é que pode um homem, sendo velho, nascer de novo? Como é que pode alguém, sendo velho, retornar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? E aí nós percebemos o quanto que é importante o conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Então, essa confusão que era feita pelos judeus e que, de certa forma, permanece até hoje, o Espiritismo nos ajuda a esclarecer. Porque ele nos fala que o corpo material é a parte que perece, né? Ou seja, é aquilo que morre, que realmente se decompõe, como nós falamos. Então, essa parte ela não pode voltar realmente ao ventre da mãe para reencarnar. Mas, na vida espiritual, nós temos um outro corpo, um corpo espiritual, que Kardec chamou de perispírito. Então, esse corpo é o que sobrevive à morte do corpo físico. E este corpo ele possui várias propriedades, entre elas a maleabilidade, a plasticidade. E esse corpo espiritual é ele que serve de molde para o nosso corpo físico, para a formação de um novo corpo físico. Então, ele é formado de uma substância um pouco mais purificada do que o corpo físico. Por isso, Jesus acrescentou ainda, na conversa com Nicodemos, ele acrescentou a informação dizendo o seguinte, que o que é nascido do Espírito é Espírito, e o que é nascido da carne é carne, fazendo exatamente essa distinção entre aquilo que sobrevive e aquilo que perece ou morre, ou seja, o corpo de carne. Então, desta forma, nós entendemos que no momento da concepção, os pais biológicos, eles oferecem ao filho somente o corpo físico, que vai ser formado, como nós dissemos, a partir inclusive da influência do perispírito. Mas o espírito que vai utilizar aquele corpo, ele já existia antes. Ele não vai ser formado naquele momento, somente o corpo. E nós podemos dizer que existem várias outras passagens da Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que remetem a essa ideia de reencarnação. Tem uma passagem muito interessante que fala que Jesus, num determinado momento, ele subiu no monte chamado Tabor, junto com alguns discípulos, e ali naquele monte ele se transfigurou. O que significa isso? Jesus, naquele momento, ele deixou expandir toda a sua luz e todo o seu esplendor, a ponto de maravilhar os discípulos. E ao mesmo tempo em que ocorreu esse fenômeno, ocorreu um fenômeno mediúnico chamado de materialização, porque apareceram materializados dois espíritos, um de Moisés e outro do profeta Elias,
eles apareceram materializados ao lado de Jesus. E nessa época, João Batista, que era primo de Jesus e que era considerado o precursor de Jesus, ele havia sido decapitado por Herodes. Ele tinha tido a sua cabeça cortada por Herodes. E depois que houve esse fenômeno, os discípulos voltando com Jesus, eles começaram a conversar e perguntaram para Jesus por que falava numa passagem do Antigo Testamento que antes que o Messias viesse, ou seja, aquele que seria o libertador do povo de Israel, antes que o Messias viesse, que Elias deveria vir primeiro. Então eles estavam perguntando por que Elias ainda não tinha aparecido. E no Evangelho diz que Jesus respondeu aos discípulos dizendo que Elias já tinha vindo e que eles fizeram com ele tudo o que quiseram. E o evangelista João acrescenta dizendo que que os discípulos entenderam que quando Jesus estava falando que Elias já tinha vindo, ele estava se referindo a João Batista. E de fato, João Batista era a reencarnação do profeta Elias. E ele morreu degolado pelos soldados de Herodes, porque na verdade ele estava resgatando uma dívida. Porque quando ele viveu como Elias, ele havia mandado degolar vários sacerdotes de um culto politeísta do passado. Então, na encarnação como Elias, ele estava resgatando, na encarnação com João Batista, ele estava resgatando essa dívida que ele contraiu quando era Elias. Tem uma história também no livro Contos e Apólogos, trazidas pelo irmão X, através da psicografia de Chico Xavier, que fala também disso. A história, inclusive, se chama Dívida e Resgate. E a história fala de uma mulher que era fazendeira, uma viúva, na época ainda da escravidão, e que ela possuía muitos escravos. E em uma determinada época ela fez uma viagem para a Europa, e quando ela retornou, ela ficou sabendo que uma das escravas dela, uma mulata, tinha engravidado e tinha tido 2 bebês. E quando ela perguntou de quem que eram aqueles bebês, quem era o pai, a escrava respondeu que era do filho da fazendeira. A mulher então ficou com um ódio daquela escrava, dizendo que ela estava mentindo e que não era possível que o filho dela tivesse feito aquilo. E como a escrava continuasse insistindo na história, ela chamou o capataz da fazenda dela e conduziu essa escrava até um rio grande que passava no fundo da fazenda. E ali novamente ela perguntou de quem que eram aqueles bebês. E a escrava insistiu dizendo que era do filho dela. A mulher então, tomada de ódio, falou para ela o seguinte: olha, você nunca mais vai ver essas crianças, porque eu vou vendê-las. Aí a escrava ficou desesperada, pedindo por misericórdia que ela não fizesse nada com os filhos dela, que permitisse ficar com eles. E a fazendeira então disse para ela que só tinha uma solução para ela, que ela iria libertá-la, mas que ela ia ter que pular no rio e para ela se livrar, para ela ficar livre. E que depois, se ela tivesse condições, ela poderia trabalhar para comprar os filhos. Mas a escrava percebeu que naquele momento estava armando uma tempestade e o rio já estava muito cheio. Então, se ela fizesse isso, ela ia acabar morrendo. E ela então pediu mais uma vez por misericórdia para a fazendeira que não fizesse isso com ela, né? Que permitisse ela ficar com os filhos. Mas o capataz começou a chicoteá-la e ela caiu naquele rio caudaloso e foi levada pela correnteza, morrendo afogada. 100 anos depois, aquela fazendeira reencarnou como uma mulher muito pobre que vivia numa região paupérrima, num pequeno barraco com seu esposo e 3 crianças, 3 filhos. E um dia, essa mulher que trabalhava para ajudar o marido, ela chegou em casa e estava também armando uma enorme tempestade. E o barraco dela ficava bem próximo à encosta de um morro.
e a enxurrada começou a descer caudalosamente, né? E naquele desespero ela percebeu que a água inundava o barraco, começava a derrubar as coisas, e o marido então pegou os 2 filhos mais novos e saiu com eles do barraco. E a mulher entrou correndo para salvar a filha que estava dormindo, e pegou a criança, e quando ela conseguiu sair para fora e entregar a menina para o marido, veio uma enxurrada mais forte ainda e carregou, empurrando ela também para um rio que passava próximo, e ela morreu afogada. Aquela mulher era a reencarnação da fazendeira. E a filha que ela salvou era a escrava que ela havia feito perecer também nas águas do rio. Então, nós percebemos através dessa história que a reencarnação ela nos oferece oportunidades. Então, muitas pessoas acham que a ideia de reencarnação parece, às vezes, que ser um castigo. Muitas pessoas não aceitam a ideia de reencarnação porque dizem que já sofrem muito e que não querem voltar a sofrer de novo. Mas se a gente pensar então, qual é, afinal de contas, a finalidade da encarnação? Essa foi uma dúvida também de Kardec. E na questão 167 do Livro dos Espíritos, ele perguntou para os espíritos superiores, então, qual seria a finalidade da reencarnação? E os espíritos superiores responderam que a finalidade da reencarnação, ela é, ao mesmo tempo, expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Essa é a finalidade da reencarnação. E eles ainda questionam que, sem essa ideia de reencarnação, onde que estaria a justiça de Deus? E realmente, se nós pararmos para pensar, se nós analisarmos, observarmos o que está à nossa volta, muitas vezes pode parecer que Deus é parcial, que ele não é justo, porque nós vemos pessoas que são felizes, que têm uma vida de facilidades, que são relativamente felizes, e outras que passam uma vida inteira de sofrimentos, desde o momento em que nascem até o último momento, na desencarnação. E por que Deus agiria dessa forma, então? Então, se nós pensarmos na ideia de uma única vida, poderia parecer que Deus não é justo, né? Mas se nós entendermos que, como foi mostrado na história, aqueles que sofrem muitas vezes estão resgatando uma dívida contraída no passado, nós entendemos melhor que Deus, na verdade, é justo, né? E, na verdade, ele nos dá sempre oportunidades de aprendizado em várias situações que nos fornecem experiências diferenciadas. Então, sempre com o objetivo de nós evoluirmos, de nós aprimorarmos, de nos melhorarmos, né? E, além disso, é uma oportunidade de nós resgatarmos, às vezes, dívidas que nós contraímos no passado. Porque ninguém está isento de erros, né? Então, quem é que, diante de uma dívida, não sente o desejo de resgatá-la para ficar livre? Então, sob esse ponto de vista, a reencarnação, em uma situação de sofrimento, ela não é um castigo, mas ela é uma consequência dos nossos atos praticados no passado. E ela mostra, ao contrário, a misericórdia de Deus que nos oferece as oportunidades de resgatar e de pagar essas dívidas, e ao mesmo tempo de promover a nossa melhoria, a melhoria daquele que errou. Então ele nos oferece a oportunidade de aprender a amar e de fazer o bem àquele que nós prejudicamos. Então Deus nos oferece a oportunidade, muitas vezes, de nos reconciliarmos e de trabalharmos o sentimento de fraternidade diante da paternidade divina. Um outro aspecto que é importante a gente destacar é que a doutrina das vidas sucessivas, né, ou da reencarnação, ao contrário de se mostrar um castigo, ela exalta ainda mais a bondade de Deus. Porque se a gente pensar na ideia de uma única vida, além de parecer que Deus é injusto, como nós já falamos, né, porque alguns parecem ser mais beneficiados que outros, a ideia de uma única vida nos fala que
que a sorte das pessoas fica definida irremediavelmente a partir de um erro. Então, assim, para muitas religiões, aquelas que acreditam em uma única vida, se a pessoa errou, ela vai irremediavelmente, ou seja, não tem retorno, ela vai para o inferno, né? Para um local de sofrimento onde ela vai sofrer eternamente. E se ela praticou o bem, ela vai para o céu. Mas nós poderíamos perguntar, será que uma mãe seria feliz no céu, pensando, por exemplo, num filho que errou e que foi para o inferno? Uma mãe não teria o impulso de fazer o que fosse possível para ajudar esse filho a sair dessa situação? Então, se Deus é a bondade infinita, Deus também não poderia, ao contrário, buscar também resgatar esse filho que errou, dando a ele novas oportunidades? Então, essa ideia é muito mais condizente com a bondade divina. Então, as vidas sucessivas nos mostram que Deus nos dá tantas oportunidades quantas sejam necessárias para que nós reparemos os erros que nós cometemos. E Ele não condena irremediavelmente por um erro qualquer. Então, assim, nós temos várias oportunidades para aprender, para nos melhorar, para evoluir. Mas isso não quer dizer que nós devemos também relaxar e pensar o seguinte: numa próxima encarnação eu cuido disso, eu vou preocupar agora com isso não, né? Eu vou deixar isso para uma outra oportunidade. Na verdade, nós temos que aproveitar a oportunidade que nos é oferecida. Porque alguns livros relatam que existe uma enorme fila de espera para reencarnar. Isso por quê? Porque a população, vamos dizer assim, do mundo espiritual, ela é 3 vezes maior do que a população de encarnados. Então nós temos que aproveitar ao máximo essa oportunidade que nos é oferecida. Então que Jesus possa nos abençoar para que a gente aproveite essa atual encarnação para nos melhorarmos, para nos tornarmos pessoas melhores e para procurarmos resgatar as nossas dívidas do passado. Que Jesus nos abençoe. E nós vamos assim, agradecidos mais uma vez a Deus, a Jesus, à espiritualidade, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Nós vamos procurando neste instante abrir os nossos corações, deixando fluir os nossos melhores sentimentos de amor através de vibrações. E nós vamos vibrando muito amor, vibrando para que o bem possa prevalecer em toda parte, vibrando para que haja paz em cada coração, entre todos os homens. Vamos vibrando em especial pelas zonas de conflito. Vamos vibrando muito amor para que haja também paz em todos os lares, para que o Evangelho de Jesus esteja presente em cada lar. Nós vamos vibrando muito amor por cada irmão necessitado, sofredor. Vamos vibrando por aqueles que se encontram hospitalizados. Nós vamos vibrando muito amor por nós mesmos, se for de nosso merecimento, pela nossa conscientização, vibrando para que possamos aproveitar bem esta oportunidade reencarnatória que nos foi oferecida. Nós vamos vibrando muito amor pelos nossos familiares, pelos nossos lares, vibrando muito amor por todos os nossos amigos e também por aqueles que se dizem nossos inimigos. E nós vamos deixando uma vibração em aberto para que a espiritualidade leve onde houver mais necessidade neste instante. E assim, mais uma vez agradecidos, nós pedimos a permissão para encerrarmos a nossa preleção. Graças a Deus e que assim seja.